crianças que vêm do mar. Olá, vamos continuar com as nossas histórias no projeto Hora de Ouvir Histórias do Meu Livro, que vocês já decoraram, o imaginário popular litorâneo, contos, lendas, mitos. Nós vamos hoje ver a lenda da abertura da barra. Como é que é? Porque antes, assim, ó, antes não havia aquele guia corrente de pedras que fixam a barra e que hoje estão aqueles quiosques e restaurantes com frutos do mar. Quando não havia aquele guia corrente, pelo lado aqui de Tramandaí, a areia vai avançando e assoreando, e a parte de Imbé vai recuando, recuando, e aqui ia avançando, e Imbé ia recuando, até que o rio ficava quase paralelo ao mar e a barra se fechava. Quando eu fiz esse trabalho, eu me perguntava muito por que se chama barra. E aí, pesquisando lá, o que é a barra? É o mar tentando barrar, fazer uma barreira, barrar a saída do rio. E isso acontecia naturalmente. Até que, esse fato fazia com que as lagoas, esse cordão lagunar que vem de Torres, até e vai desembocar, vem desembocar na nossa lagoa Tramandaí aqui, e por esse canal do nosso rio Tramandaí deságua no mar, assim como as de Cidreira, que vem daquele lado de Cidreira também, pela Ponte do Camarão, sai na lagoa e sai tudo pela barra. E o mar sempre vai tentando barrar a saída do rio, até que se fechava a barra. Mas toda essa água que vinha de Torres e de Cidreira ficava represada, e com alguma tempestade, alguma fúria da natureza, naturalmente a barra se abria. Mas, no início do século passado, já havia pescadores aqui. Quando esse fenômeno acontecia, que o rio perdia a vazão, porque estava quase fechada a barra, os peixes deixavam de entrar para o nosso rio, que é um estuário onde vem desovar as tainhas, os bagres, vêm desovar aqui para haver a procriação que depois retorna ao mar. E aí a prefeitura de Osório, junto com os pescadores, num mutirão, tentavam abrir um canal perpendicular ao mar, isolando aquele braço de rio. Por isso que hoje nós chamamos de braço morto, que nada mais é um braço do rio Tramandaí, que foi isolado para dar lugar a outra barra que era aberta com paz. Os pescadores cavavam da largura de uma rua, numa determinada profundidade, e depois abriam o rio, que estava represado, e o rio saía para o mar, derrubando cômoros, como se fosse o fenômeno da pororoca. O mar entrava por um lado, o rio saía pelo meio, e ia, aqueles cômoros iam caindo e se abria a barra. Cheguei a testemunhar uma abertura de barra. É um fenômeno muito interessante. Depois, lá pelos anos 60, fizeram a fixação da barra com pedras. E isso prejudicava muito o pescador, que só pescava no rio, de canoa, não havia ainda a pesca no mar, só com espinhéis e tarrafas e redes, mas não saiu em embarcação, só mais tarde, que aí, através da cooperativa de pescadores, que eles conseguiram um barco. Bom, mas isso, então, existe uma... Como a barra se abria naturalmente devido aos fenômenos, né, e de tanta água represada e os ventos favoráveis, então se rompia porque os rios correm para o mar. Se há uma interrupção, de alguma forma, a natureza tenta abrir.
Então, nós vamos ler hoje a lenda da abertura. Vocês vão ver como é que foi aberta a barra, porque naturalmente sabia que só faltava acontecer o que aconteceu aqui. A dona Filuta que me contou. Lenda da abertura da barra. Conta-se, no tempo em que a barra não era fixa, o rio Tramandaí ia caminhando em direção norte até perder sua força. Bastava uma cheia de mar grosso para que a barra ficasse totalmente fechada. Esse fenômeno não era bom nem para os fazendeiros da região de Osório, que ficavam com seus campos inundados, nem para os pescadores, que ficavam prejudicados em sua pesca. O rio Tramandaí recebe toda a carga de água que procede do sistema lagunar, que se estende ao norte desde Itapeva, Torres, até o sul. E toda essa carga deságua no mar através de sua embocadura do rio Tramandaí. Sabe-se também que em épocas de grandes enchentes, naturalmente, a barra se abria pela força das águas. Num dia em que já vai muito longe, contam que o mar estava muito grosso em ressaca e ventava minuano. O rio, após continuados dias de chuva, tornou-se volumoso. Mar e rio pareciam buscar-se. Nesse tempo, uma mulher que andava por ali olhou para a força daquelas águas e despretensiosamente fez um sulco na areia com seu tamanco, na tentativa de interligar as águas, brincando, né? Foi lá no rio, não tinha o que fazer, o marido estava pescando, e ela começou com um tamanquinho assim, a chegar até a beira do mar. Aí começou a correr, conseguiu que um filete de água doce corresse a misturar-se ao oceano. O sulco foi tomando corpo, dando vazão às águas represadas. A cada minuto a força colossal da natureza assumia dimensões assustadoras, arrastando a sua passagem cômoros inteiros que se esboroavam à fúria da correnteza. Era um espetáculo indescritível e emocionante. E a barra do Tramandaí estava aberta com um tamanco. Atribui-se essa passagem, essa pessoa que fez esse risquinho aí, unindo o rio ao mar, e que abriu a barra com uma tamanca, era a senhora Maria Bernarda, a mesma que quando Dom Pedro passou por aqui, morava ali onde era a Figueira, onde hoje tem um edifício, ali Dom Pedro foi recebido por a senhora Maria Bernarda, que morava ainda numa casa a pique, uma casa de pau a pique, que não havia morador nenhum ainda aqui, em 1826, quando Dom Pedro passou por aqui. Havia alguma pessoa que ajudava na travessia do rio. Então, esta é a lenda, e esta lenda foi musicalizada. Ele compôs uma letra e música sobre a abertura da barra, que é muito bonitinha. Depois, quando eu terminar as lendas, eu vou colocar esta faixa do CD, que era do Ivan Terra, grande compositor, escritor. Ele tem muitos títulos que nem vou nomear todos.